Hoje eu vou falar aqui no canal sobre um tema bastante polêmico e que muitos homens às vezes têm vergonha de conversar com um médico ou com alguns amigos, que é sobre a masturbação. Hoje eu vou discutir com vocês um pouquinho se isso é um mito, se não é, qual a frequência ideal, se é bom, se não é bom se masturbar, se isso pode trazer algum malefício, se isso traz algum benefício também. Então é um tema que às vezes, como eu disse, os pacientes ficam com vergonha de conversar sobre, não sabe se está certo, se está errado, se pode, se não pode. Então vamos desvendar tudo isso juntos e espero que eu traga um conteúdo que agregue a todos vocês. Meu nome é Pedro Padovani, eu sou médico urologista, trabalho com a área de cirurgia geral, cirurgia oncológica e andrologia. Existe um trabalho que foi publicado há alguns anos atrás que mostra que no Brasil cerca de 98% dos homens se masturbam. E a idade com que esses homens começam a se masturbar é por volta da adolescência, alguns até antes da puberdade, antes de ter a ejaculação, de ter os pelos pubianos. Aquele garoto com seus 12, 13 anos às vezes já se estimula e já se masturba. E até os idosos, tem gente que acha que o paciente mais idoso não se masturba, mas também se masturba. Uma frequência um pouco menor, mas também é comum o paciente idoso se masturbar. A gente vai discutir sobre isso, se isso traz o benefício ou não, porque realmente a masturbação é um ato que não é só do ser humano. A gente, não sei, alguém já foi a algum zoológico, viu aquele macaquinho no canto do local dele se masturbando, ou algum vídeo de algum outro animal, então isso acaba sendo até uma coisa instintiva. A gente tem aquelas ereções involuntárias e o ato da masturbação é o ato que vai trazer prazer. Então às vezes tem gente que se culpa por masturbar, mas é uma coisa normal. Vamos conversar sobre quando isso deixa de ser benéfico, quando isso traz algum malefício e quando isso é uma coisa benéfica que vai trazer um ato de satisfação e até um ato de autoconhecimento para o paciente. Então, como eu disse, a masturbação é um ato normal e quem se masturba? Todas as idades. O homem solteiro masturba mais, o homem casado não pode se masturbar, é errado porque ele já tem a parceira dele. Não é errado. Tem pacientes, tem casais que têm uma frequência de relação sexual de uma vez por semana, uma vez a cada 10, 15 dias, uma vez por mês. E não é errado o homem que é casado, entre as relações, eventualmente fazer o ato da masturbação para ter uma autossatisfação. Às vezes, uma vez eu atendi um casal que a mulher chegou apontando o dedo pro cara, falou: doutor, ele se masturba quando eu não tô perto. A gente foi conversar sobre, tentou tranquilizar a parceira, eles tinham uma rotina extremamente atarefada, como casal eles não conseguiam se satisfazer, e o cara acabava se satisfazendo sozinho. Isso não é errado, né? Como eu disse, é um ato para dar um alto prazer, e o homem fazendo um ato da masturbação, ele mantém o pênis em uso, né? A gente vai conversar, isso cabe até um outro vídeo falar sobre o desuso peniano, o paciente que não usa o pênis, não tem ereção, se o pênis pode atrofiar, isso é uma coisa que pode acontecer, é um outro tópico que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre. Os homens solteiros acabam se masturbando um pouquinho mais do que os homens casados, né? Isso até, se a gente parar para pensar, é uma coisa que faz um pouco mais de sentido, né? O homem solteiro que às vezes não tem aquela parceira fixa, não consegue ter um ato sexual com aquela frequência que talvez um homem casado consiga, então ele vive a vida dele mais tranquilo e faz a masturbação dele para uma autossatisfação, como eu disse, né? Isso é uma coisa ok, tá normal, pode fazer, e a gente vai conversar um pouquinho sobre qual o benefício disso daí. O que acontece que a masturbação se torna um mito, né? Um tabu sobre ser conversado? Quando a gente é criança, mais adolescente, fica a brincadeira de quem é mais velho, né? Que o garotinho, qualquer coisa, se tranca no banheiro, não demora muito no banho, né? O pai bate na porta, o que você tá fazendo aí? E o menino fica com vergonha de falar, porque ele tá se descobrindo, né? Tá se autoconhecendo. Então criam alguns mitos. Masturbação, dá pelo na mão? Não dá pelo na mão. Masturbação, cresce o peito, vai ficar com um petinho, aquele garoto que os amigos brincam? Não vai ficar com um petinho, né? A masturbação vai fazer sangrar o esperma ou aumentar a próstata, alguma coisa disso? Não, também não vai acontecer nada disso. A masturbação causa impotência? Não, também não causa impotência. E a masturbação não diminui os níveis de testosterona, né? Como muita gente fala. Em relação à impotência e masturbação, o que pode acontecer é que alguns pacientes que se masturbam com muita frequência e pacientes que consumem conteúdo pornográfico também com muita frequência, na hora de precisar ter uma ereção, ter um ato sexual com o parceiro ou com a parceira, ele está acostumado àquela masturbação excessiva, aquela masturbação que não imita o ato sexual. O cara tem técnicas de masturbação diferentes da habitual, ele se esfrega numa elefada, ou ele aperta a glande, ou ele consome uma pornografia
muito diferente do que é uma vida habitual. Pornografia, às vezes, até com animais. Eu atendi um paciente que se excitava com esse tipo de pornografia. Então, na hora que ele for ter uma relação, aquela masturbação realmente foi uma coisa que deixou prejuízo para ele, né? Então, em relação a esse mito que a masturbação vai causar impotência, não. O ato de masturbar não causa impotência. Mas essa masturbação com essas variáveis que eu, digamos assim, que eu disse, realmente pode trazer um prejuízo aí no médio e longo prazo para aquele paciente. Então, continuando um pouquinho mais sobre os malefícios da masturbação. Como eu disse, com um malefício a gente pode dizer um vício masturbatório, né? A masturbação, como a gente tem falado até agora no vídeo, é um ato normal, é um ato que traz uma autossatisfação e um prazer para o paciente, mas quando ela se torna um vício, como qualquer outro vício, o paciente começa a ter prejuízo na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua escola. Tem pacientes que se masturbam dirigindo um carro. Uma vez conversei com um paciente sobre a masturbação e pornografia. O cara tem que parar o que ele está fazendo, ele vai no banheiro do trabalho, ele abre o vídeo ali no celular e consome pornografia e se masturba 4, 5, 6, 7 vezes por dia. Então isso é uma coisa que realmente traz um prejuízo, isso acaba sendo um malefício, né? Aquele paciente que também acaba trocando o sexo pela masturbação. Ele tem o seu parceiro, a sua parceira, está casado, poderia ter uma vida sexual ativa, prazerosa, onde ele vai trazer o prazer também pro seu parceiro, ele acaba trocando isso pela masturbação. O vício dele na masturbação é tão grande que ele se masturba no banho, ou ele se masturba quando o parceiro não está em casa, e a hora que o parceiro ou a parceira vai procurá-lo para ter o ato sexual, ele não tem mais aquela vontade, porque ele está naquele período refratário, está cansado. Então, quando a masturbação descamba, digamos assim, para esse lado de vício, de excesso e prejudica a vida sexual do casal, isso também acaba se tornando um malefício, né? Não sei se vocês aí no vídeo, alguém se identifica com todos esses malefícios que eu acabei comentando. Por favor, escreva aqui embaixo, porque a gente conversa sobre. Como eu disse lá no comecinho do vídeo, falar sobre masturbação às vezes é um mito, as pessoas ficam com vergonha. Mas o intuito desse vídeo é justamente a gente trocar figurinha, conversar sobre, porque tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo se identificam com tudo que eu falei aqui, né? Não todos, mas alguns sim. Então eu quero desmistificar isso, conversar sobre e ajudá-los como ter uma masturbação prazerosa e de uma forma normal, digamos assim. Então vamos lá, falamos um pouquinho sobre tudo de errado, entre aspas, tudo que a masturbação pode causar de errado, mas ela tem muitos benefícios também, né? A masturbação vai liberar dopamina, serotonina, outros neurotransmissores que causam relaxamento. Então, toda vez que a gente tem a masturbação, que a gente tem a ejaculação, que a gente goza, dá uma sensação de bem-estar, como se fosse um ato sexual, né? A gente tem aquele relaxamento, tem homens que têm um hábito, não sei se é errado ou não, mas de masturbar antes de dormir, porque ele vai para a cama mais relaxado. Um homem solteiro, por exemplo, que não consegue ter uma relação. Quando isso é de uma forma saudável, uma vez por dia, uma vez a cada 2, 3 dias, isso é normal, não vai trazer nenhum malefício. Uma vez foi perguntado também se a masturbação influencia em atividade física, né? Eu tinha um paciente que ele era atleta, ele jogava basquete, e ele questionou, e aí muitos homens talvez se identifiquem com o que eu vou falar, ouvi aquela história de que na concentração da seleção, antigamente os homens não podiam ver mulheres, não podiam ter o ato sexual antes do jogo, não podiam se masturbar. Isso daí não tem nada falando que está certo ou errado. A gente sabe sim que a masturbação, o ato sexual tem um gasto energético. Então se o paciente é um atleta de alto rendimento, que vai ter um campeonato, é de bom tom, né, um bom senso, não se masturbar, não ter uma relação sexual um dia ou na noite antes do dia. Mas assim, se o cara fez isso, treina desse jeito, se masturba, tem relação e vai pro jogo e também tem problema. Cada um vai saber o que fazer de melhor e treino é treino, jogo é jogo, mas se você treina de uma forma, o jogo vai ser da mesma forma, né? Então, se tá tudo bem, não precisa se preocupar em relação a isso. Como eu disse também, o benefício da masturbação para aqueles pacientes que não conseguem ter uma vida sexual tão ativa é manter o pênis em atividade, né? O pênis em ereção, ele estimula os corpos cavernosos, a circulação, a oxigenação do pênis, e a gente já sabe que o pênis que não trabalha, entre aspas, é um pênis que vai atrofiando, como qualquer outro músculo, digamos assim, né? Paciente que não vai na academia, um idoso acamado, aquele paciente que não se exercita, o músculo atrofia. Então ele perde funcionalidade, ele vai perder um mecanismo de ação dele, digamos assim. Então a masturbação é uma forma de você manter o seu pênis em uso. De uma forma saudável, ela é saudável sim para você manter o pênis em exercício, digamos assim. E também a masturbação é uma forma de autoconhecimento, principalmente para os adolescentes que estão se descobrindo na vida sexual, aquele garoto que às vezes começou a se masturbar e ainda não ejaculava, e aí ele ejacula uma
primeira vez, ele acha estranho, às vezes tem vergonha de falar que é pai, que é isso, e não quer falar com os amiguinhos, porque um já tem pelo, o outro não tem, um amiguinho já gozou antes do que ele, então fica aquela comparação e acaba tendo digamos assim, vergonha de conversar sobre masturbação. Então, eu sei que tem muitos pais assistindo e às vezes não sabe como abordar o filho. Tenta perguntar, e se tiver uma dúvida, pergunta se o seu adolescente não quer conversar com alguém para tirar todas essas dúvidas. Eu tô aqui justamente para isso, para conversar com vocês sobre a masturbação, tirar todas as dúvidas, orientar, dar dicas, digamos assim, explicar o que pode, o que não pode, o que é benéfico, o que não é. Mas a masturbação como uma forma de autoconhecimento também é uma coisa muito válida, né? O paciente se autodescobre, assim como a masturbação feminina, né? Aí o médico ginecologista vai poder dizer melhor sobre isso, mas a masturbação, as mulheres também se masturbando, têm um autoconhecimento da sua parte íntima, de como atingir o orgasmo. O orgasmo para a mulher acaba sendo até tem um tabu maior, muitas mulheres não atingem o orgasmo como um homem atinge, né? Então a masturbação nessa parte de autoconhecimento é uma coisa válida, né? Só um parênteses, voltando um pouquinho sobre o malefício da masturbação, o homem precisa se masturbar pensando como se fosse uma relação sexual, né? Então se aquele cara vai se masturbar ali, ele tem o pensamento, o estímulo, ele vai, masturba e goza rápido. Quando ele for ter relação, talvez ele vai ter a relação e vai gozar rápido também, porque ele ficou treinando daquele jeito, ele acostumou o pênis a ter um estímulo em gozar. Então quando você for masturbar, tem que ser uma coisa tranquila. Faz a masturbação, pensando eventualmente em um ato sexual, vai acostumando o pênis com aquela pressão da mão, que seria mais ou menos a pressão de um ato sexual, de uma vagina, né? A lubrificação, enfim. Tentar fazer a masturbação o mais parecido possível com um ato sexual, tá? E por final ficam essas orientações, né? Tentar entender que é um processo normal, é um processo, como eu disse, até instintivo. Alguns animais se masturbam, né? É um processo de autoconhecimento e que muitos mitos rondam em torno da masturbação e que, se a gente conversar abertamente, tirar essa parede que existe, essa vergonha que existe, quero que vocês comentem aqui no canal se alguns se identificaram com o que eu falei sobre a masturbação. A gente vai trocando figurinha, vai conversando sobre experiências que vocês tiveram, se isso prejudicou na vida sexual, se você consome muita pornografia. Vamos conversar um pouquinho sobre, bater um papo e tentar. Então eu quero tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Tá joia? Peço que, se vocês gostaram do vídeo, cliquem no sininho aqui, se inscrevam no canal, dê o joinha, porque penso eu que esse é um vídeo de bastante relevância e quanto mais vocês curtirem, se inscreverem, compartilharem com seus amigos, mais as pessoas vão conhecer um pouquinho mais sobre isso e a gente pode tirar essa barreira e ajudar mais pessoas, tá bom? Valeu, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês.